Igreja, abramos a palavra do nosso Deus, a santa palavra do Senhor, em Hebreus capítulo 12. Nós daremos continuidade à exposição da Epístola aos Hebreus. Estamos no penúltimo capítulo. E o texto dessa manhã, irmãos, será Hebreus 12, do 4 ao 13. Mas a exposição será uma só, dividida em duas partes. Então, a primeira nós veremos agora pela manhã, e à noite, com o último ponto e algumas aplicações específicas, nós daremos continuidade. Então, acompanhem atentamente a exposição da agora pela manhã, inclusive os irmãos que estiverem acompanhando a transmissão, e à noite nós daremos continuidade. Filhos da Aliança, a palavra que vocês vão marcar é disciplina, bom? Disciplina. Tanto pela manhã quanto pela noite é a mesma palavra, e o resultado final vai ser no final do dia do Senhor. Irmãos, essa é a palavra do Senhor. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. E não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercidos, fruto de justiça. Por isso, estabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém. Vamos orar, irmãos, clamando a misericórdia do Senhor. Senhor Deus, tudo em nós, Senhor, é indigno de ouvirmos a Tua voz, como que soando de forma doce, Senhor. A única dignidade que haveria em nós, Senhor, é de ouvirmos a Tua voz como um trovão apavorante que nos afugenta de Ti. Mas como filhos, Senhor, em Cristo, a Tua voz nos vem doce, a Tua voz nos vem falando de amor, ainda que em repreensões, Senhor. É por isso, Senhor, que nós nos colocamos diante de Ti, agora com a Tua palavra aberta, clamando ao Teu Santo Espírito. Ó Espírito do Senhor, opera em nossos corações, Senhor. Nós somos orgulhosos, Senhor. Nós somos vaidosos. Nós somos obstinados, Senhor. Nós somos, Senhor, tudo aquilo que é diferente a Ti. Mas pela Tua obra em nós, Senhor, nós seremos transformados à imagem do Senhor a cada dia, recriados à imagem daquele que nos salvou. Por favor, Pai, pela Tua palavra, opera isso em nós, porque Tu nos prometeste, Senhor, porque Tu disseste que purifica a Tua igreja pela Tua palavra. Por isso, Senhor, não nos abandona, antes, instrui-nos, fala conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o autor, irmãos, até aqui, ele mostrou diante dos nossos olhos a glória do Cristo, que é o autor e consumador da fé, que é o crente perfeito, porque teve fé do início ao fim, uma fé perfeita, e que persevera perfeitamente, que vai até o fim na caminhada. Ele lutou, irmãos, até o fim, como o autor nos falou no finalzinho do versículo 3. Ele lutou até o fim e perseverou até a morte. Ele não voltou atrás àquilo que o Pai havia lhe dito que ele deveria fazer. A partir de agora, então, irmãos, o autor aos Hebreus,
ele vai mostrar que a questão da perseguição e a questão do sofrimento tem por trás uma coisa importantíssima aqui. Há um fator importantíssimo aqui por trás da perseguição e do sofrimento que esses crentes estavam passando, irmãos. Ele, irmãos, primeiro lembra a eles que eles não derramaram o sangue na luta contra o pecado. Veja o versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, e aqui, irmãos, ele está deixando claro que lutar contra a perseguição e resistir à perseguição é lutar contra o pecado. Lutar contra a incredulidade que eles estavam passando é lutar contra o pecado. Lutar contra o desejo de voltar atrás é lutar contra o pecado. E ele fala, nessa luta, vocês ainda não resistiram até derramar o sangue de vocês. Vocês ainda não resistiram até esse ponto. Cristo sim. Cristo lutou contra o pecado até o fim, até derramar o seu próprio sangue. Mas vocês não. Veja, irmãos, por exemplo, Hebreus 12, 2, ele falou claramente isso. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ele suportou a cruz, ele derramou o sangue. Ainda, irmãos, no capítulo 11, o autor já havia falado dos crentes na antiga aliança que perseveraram pela fé até derramarem o sangue. Eles foram cerrados ao meio, eles foram apedrejados. Ou seja, o que o autor está querendo dizer aqui para esses crentes, irmãos? Vocês já estão querendo desistir? Vocês nem começaram a sangrar ainda. Vocês nem foram apedrejados ainda, vocês nem foram cerrados ao meio. Claro que algum deles sim, irmãos. Mas ele está falando de uma maioria aqui que estava querendo abandonar a fé e voltar para o judaísmo apenas por uma perseguição social. Ele fala, não, poderia ser muito pior. Mas vocês não experimentaram ainda o pior. Poderia ser muito pior, mas vocês não experimentaram ainda o pior. Então, irmãos, ele levanta uma questão. Por quê? Por que tem que ser assim? Qualquer crente poderia perguntar isso, irmãos. Por que para entrar na glória eu preciso passar pela cruz? Por que é tanto sofrimento? Não há outro caminho, não há uma estrada mais suave, não há uma estrada mais leve? É interessante, irmãos, que quem já leu O Peregrino de Ambânia, Puritano de Ambânia, você lembra da narrativa que acontece exatamente esse tipo de dilema. Cristão, que é o personagem principal, ele está caminhando numa estrada que é estreita, que é dura, que é difícil, que é cheia de adversidade. E aí ele encontra um falso crente. Eu não lembro exatamente o nome desse personagem. Um falso crente que fala, olha, eu encontrei um caminho muito mais fácil para Nova Jerusalém. Um caminho muito mais fácil para a cidade celestial. E cristão não aceita aquela oferta. E no final, o que se sabe desse que procurou um caminho muito mais fácil é que ele não chegou lá. Porque não há como chegar na cidade celestial se não for por meio de muito sofrimento. A pergunta é, por que é assim? Por que é assim? O autor dos Hebreus, irmãos, ele vai exatamente responder o porquê que tem que sofrer tanto e no meio do sofrimento nós somos chamados a perseverar. Veja o que ele fala no versículos 5 e 6. Ele diz, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita o filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Irmão, sabe qual é a resposta para essa pergunta? Por que a caminhada cristã tem que ser em meio a tanto sofrimento, a tantas dores, em maior ou menor grau, mas com muita dor e sofrimento? A resposta dele é porque o Senhor está tratando e disciplinando o seu povo. É por meio disso que o Senhor está purificando o seu povo. É por meio disso que nós vamos ver mais à frente que o Senhor está tornando o seu povo participando da sua natureza, irmãos. O autor ele vai mostrar a razão resumida nessa palavra, irmãos, no versículo 7. É para a disciplina que perseverais. Ou como diz, por exemplo, a versão NVI, a nova versão internacional. Supondes as dificuldades recebendo-as como disciplina. Suponham que as dificuldades que vocês estão passando é disciplina do Senhor. Deus os trata como filhos. Pois qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Ou seja, irmãos, o ponto aqui central do versículo 4 ao versículo 13 desse capítulo, que o autor quer mostrar agora, é explicar o porquê de tanta perseguição. É explicar o porquê de tanto sofrimento. Por quê? Porque vocês são filhos. Por quê? Porque Deus está disciplinando-nos para um fim maior, irmãos. Nós devemos ver tudo isso, irmãos. Eles deveriam ver tudo isso, os leitores aos Hebreus, como Deus tratando-os como um pai trata o filho.
porque eles são filhos. E ele, irmãos, na verdade, já havia feito isso com Cristo. Veja, por favor, versículo capítulo 5. Abra comigo, por favor. Capítulo 5, versículos 7 a 9. Capítulo 5, versículo 7 a 9. Ele diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E aqui, irmãos, quando ele fala assim, embora sendo um filho, ele não está se referindo simplesmente à filiação de Cristo com relação ao Pai, ele está se referindo à divindade de Cristo como filho. Mesmo sendo o Filho perfeito de Deus, tendo assumido a forma humana, ele aprendeu a obediência pelo que ele sofreu. Ou seja, irmãos, o autor já havia colocado a semente no livro aos Hebreus, disso que ele vai falar aqui no capítulo 12, que o sofrimento está intimamente ligado ao aprendizado da obediência. E Deus fez a mesma coisa com o Filho. Nós não somos maiores que o nosso mestre. Nós vamos passar pela mesma estrada, irmãos. Por isso, queridos, nós veremos a nossa exposição desse texto em 5 pontos. 3 vão ser vistos agora pela manhã e 2 à noite. O primeiro é o que é a disciplina de Deus propriamente dita. O segundo, a fonte da disciplina. O terceiro, o propósito da disciplina de Deus. E aí à noite, o quarto, a nossa reação à disciplina de Deus. E quinto, a aplicação específica da disciplina no contexto familiar e no contexto eclesiástico e no que for possível também no contexto civil. No contexto civil, irmãos. Por isso, vejamos, irmãos, hoje a disciplina do Senhor sobre o povo de Deus. Por favor, versículo 7, leiamos o versículo 5 a 7. O que é a disciplina de Deus? Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Por quê? Pois que filho há que o pai não corrige? Queridos, o que pode ser considerado como disciplina do Senhor, irmãos? Essa é uma pergunta muito importante aqui, nesse contexto que nós estamos tratando. No contexto da Epístola aos Hebreus, irmãos, nesse contexto, o autor nos mostra que as perseguições e toda a tribulação que eles passaram por causa da fé, por causa do nome do Senhor, tudo isso deve ser tratado em essência como disciplina do Senhor. Vou repetir. A perseguição que eles estavam passando, todo o sofrimento por causa da fé, tem de ser visto como disciplina do Senhor. O perder bens, o perder cônjuges, o perder filhos, o perder posições sociais, o perder todo tipo de privilégio na sociedade judaica, o sofrimento em si mesmo deveria ser visto como a disciplina do Senhor. Alguns dizem, irmãos, que se algo acontecer, não quer dizer nada. É só algo acontecendo. Alguns dizem assim, se alguma coisa ruim acontecer com você, não é nada. É só alguma coisa ruim que está acontecendo. Irmãos, essa não é a interpretação bíblica da providência do Senhor da nossa vida. Não devemos simplesmente olhar que as coisas boas e coisas ruins que acontecem na nossa vida, e vamos chamar assim, as coisas que sensivelmente nos parecem boas, sensivelmente nos parecem ruins, são aleatórias e sem propósito algum. Não é essa a interpretação que o autor dos Hebreus está nos dizendo, irmãos. O Salmo 39, versículo 11, diz assim, irmãos, tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado, como traça destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Essa aqui, irmãos, é pelo menos uma das interpretações do que Deus faz com os homens. Ele disciplina por causa do pecado. Aqui, irmãos, em Hebreus, nós vamos perceber uma outra proposta da disciplina, não simplesmente punitiva, não simplesmente castigando, mas com uma finalidade positiva. Obviamente, irmãos, há o erro pentecostal e neopentecostal de entender a disciplina como você está passando isso porque você está em pecado. E nós já vimos isso aqui, irmãos. Nós já vimos isso em outras exposições, que essa interpretação enviesada, considerando apenas esse fato, ela é uma visão equivocada da disciplina. Mas também, irmãos, caminhar para o outro erro e dizer que não é por causa do pecado, que Deus não pune os seus filhos, não castiga os seus filhos, não disciplina os seus filhos por causa do pecado, também é uma visão enviesada. A Escritura nos apresenta as duas coisas.
Ele nos apresenta os dois pontos, irmãos. Nem tudo pode ser falar assim, você está passando por isso porque você está em pecado. Qual pecado você está? Lembremos, foi exatamente isso que os amigos de Jó fizeram. E o Senhor os reprovou, porque Jó não estava em pecado. Mas ao mesmo tempo, irmãos, o Senhor também fala, eu disciplino quando alguém está em pecado. As duas coisas são afirmadas. E o ponto aqui é nós entendermos, de uma forma geral, como percebermos isso em nossa vida. Quando o Senhor está nos disciplinando e com qual propósito Ele está, irmãos. Dito isso, queridos, esclarecido isso, seria algo muito geral, simplesmente dizer que a disciplina do Senhor é sempre o sofrimento. Isso é suficiente no sentido do conceito geral, mas nós precisamos especificar mais. E para entendermos o que é disciplina, irmãos, nós precisamos considerar o todo dessa porção que nós lemos. Então, resumindo, irmãos, o que nós veremos hoje no dia do Senhor, todo o dia do Senhor, nós temos isso. Disciplina é tudo aquilo que, procedendo do amor paternal de Deus, a fonte, que tem por objetivo corrigir o pecado e ou conduzir à santidade, aqui é o propósito, que por isso resultará em bons frutos, ainda que no início seja dolorosa, a qual devemos nos submeter. E aqui está a nossa reação. A disciplina é tudo aquilo que, procedendo do amor de Deus, tem a finalidade de corrigir o pecado e nos transformar mais santos, e nós devemos nos submeter a ela. São esses 4, irmãos, pontos, essas 4 características fundamentais da disciplina, queridos. Temos aqui, então, a fonte, o propósito e o como devemos reagir à disciplina. Isso aqui, irmãos, nos ajuda a entender o que é disciplina e a passar por ela. Por isso, irmãos, vejamos então agora o segundo momento, a fonte dessa disciplina. Versículo 5 ao 8. O autor aos Hebreus, irmãos, ele não, em momento algum, ele usa a palavra amor aqui, para falar com relação à fonte da disciplina. Em um momento aqui tem a palavra amor. Mas, irmãos, há diversos indicativos que ele nos mostra isso. Veja a linguagem dele. Ele chama vocês de filho. Filho meu. Não despreze a disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho há que o pai não corrige? Versículo 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. O que está por trás aqui, irmãos, dessa fala do autor aos Hebreus? Aqui, queridos, o versículo 5 e o versículo 6, o autor aos Hebreus está citando Provérbios 3, versículo 11 e 12, para explicar o porquê de nós termos de perseverar na disciplina, irmãos. E alguns irmãos poderiam pensar, e também nós poderíamos pensar o seguinte, como nós falamos no início, não poderia ser mais fácil? Não poderia ter menos dor? Nós já vimos que não, irmãos, que para entrar na glória, Cristo teve que passar pelo sofrimento, e conosco também não será diferente. Embora o nosso sofrimento não seja redentivo, não tem aquele ditado brasileiro, é um ditado terrível, irmãos, né? O cara fala assim, eu só posso estar pagando os meus pecados. Já viu esse ditado? O cara está sofrendo, o cara assim, eu estou pagando os meus pecados, eu estou purgando os meus pecados. Um pior ainda, eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Sempre com essa ideia de redenção. Não, irmãos, o nosso sofrimento não é redentivo. O sofrimento redentivo Cristo já fez. O sofrimento que nós passamos é um sofrimento didático, ou seja, trilhando a mesma trilha que o nosso Senhor trilhou. Se Ele passou e aprendeu a obediência por meio disso, nós vamos passar e aprender a obediência. A obediência dele foi redentiva. A nossa obediência é uma obediência já redimida. É de gratidão, irmãos. Porém, queridos, dito isso, o autor ele vai além mostrando o porquê e o propósito dessa fonte. E ao citar, irmãos, Provérbios aqui, ele nos mostra que a fonte da disciplina é o amor paternal de Deus. A fonte da disciplina, irmãos, é o amor paternal de Deus. Ele nos diz, o Senhor corrige a quem ama. Veja o versículo 6, né? Ele claramente fala isso. O Senhor corrige a quem ama. Em outras palavras, o Senhor ele demonstra amor quando ele corrige, irmãos. Por que sofremos? Por que Deus nos disciplina? A resposta é basicamente essa. Porque Deus ama o seu povo. Aí você pode pensar assim, mas como é que a pessoa ama e está disciplinando alguém? Quem ama não quer fazer sempre o bem, não? Aqui está um grande ponto, irmãos, de quão equivocado nós somos em nossa sociedade com relação ao que é amor. Normalmente se pensa que amor é sempre a paz e amor, conforto o tempo todo.
O Senhor está mostrando que não, irmãos, que o verdadeiro amor machuca, mas é um machucado feito da forma correta, com a finalidade correta, com a motivação correta. Ele está mostrando, irmãos, que Deus ele disciplina o seu povo porque ele ama. E a grandiosidade disso, irmãos, fica clara exatamente quando ele passa a ilustrar e a argumentar a partir do versículo 7 e 8. Quando ele diz, é para a disciplina... Não, final do versículo 7, veja, por favor. Pois, que filho há que o pai não corrige? Que filho há que o pai não corrige? Aí ele ainda fala, aquele que não é corrigido por um homem é porque, na verdade, não é filho, é bastardo. Então, irmãos, a glória disso que o autor está falando fica claro nessa ilustração que ele traz para o nosso contexto. O que o autor está falando aqui, irmãos, né, o autor está pressupondo o amor de um pai que quer livrar o seu filho. O homem não disciplina o filho dos outros, ou seja, ele só corrige o que é seu filho. Ele só corrige aquele que é seu filho. O que não é seu filho, ele não corrige. O pai, ele disciplina aquele que vai herdar a sua herança. E aqui, irmãos, o contexto, alguns comentaristas eles pontuam, o contexto que os autores, que os leitores viviam aqui era o contexto do Império Romano. Isso já era muito claro no tocante a Israel. Mas no Império Romano, um aspecto jurídico muito aguçado no Império Romano, o pai passaria toda a sua herança para um filho, o primogênito. Então ele investia profundamente na educação daquele filho, para que ele se tornasse homem capaz de receber aquilo e pudesse administrar com sabedoria a sua herança. Um homem sábio, ele disciplinaria o seu filho. Ele ensinaria o seu filho o caminho da piedade. Ou, não sendo crente, ao menos o caminho da lei natural, da sabedoria, do agir nas coisas da sociedade. Ele está pressupondo isso aqui, irmãos. Infelizmente, nós não podemos falar isso na nossa sociedade, não é? Não podemos pressupor que todo pai disciplina o seu filho, porque o padrão tem sido hoje o contrário. Mas o que ele está falando aqui por trás, irmãos, a citação em tudo que ele está falando, ele cita Provérbios 3, que é uma das primeiras citações com relação à disciplina de um pai para com o filho, explicitamente a disciplina do Senhor para com o seu povo. E aqui, irmãos, nós temos todo um contexto de Provérbios nos mostrando que o amor é a fonte da disciplina. Veja, por favor, Provérbios 13, 24. Aqui eu vou ler nas versões NVI, tá bom, irmãos? O que retém a vara aborrece seu filho. Perdão, essa versão aqui vai ser ao meio desse texto. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. O pai que disciplina o filho não ama o filho. Isso não é sabedoria divina, isso é sabedoria satânica. Porque o texto está dizendo, o pai que ama o filho o disciplina. Provérbios 22, 15. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Sabe o que a Escritura pressupõe, irmãos? A Escritura não pressupõe que a criança é um anjinho. Os nossos filhos são fofos, irmãos. São explosão de fofura. Mas eles não são anjinhos. Como nós nasceram filhos de Adão. E tão logo tenham capacidade, eles vão reagir pecaminosamente a tudo na sua vida. O texto está pressupondo isso, irmãos. A estutícia está ligada ao coração da criança. A criança é uma tola. A criança ela não entende o mundo. E aí você percebe, irmãos, o quão tolos são algumas filosofias pedagógicas, educacionais, que muitos louvam e idolatram como se fosse a correta interpretação da realidade, que colocam a criança como o centro de tudo. É a criança que vai definir tudo na sua vida. Irmãos, isso é errado. A Bíblia está falando, a criança é estulta, ela é tola, ela não sabe as coisas da vida, ela precisa de alguém que pegue na mão com amor e diga, filho, a vida é isso, é isso, é isso. Filho, Deus falou isso sobre a vida, Deus falou isso sobre essa área da sociedade, Deus falou isso sobre o seu coração. É mostrar para ela. E por isso, irmãos, o texto diz que o pai, a disciplina, ela vai afastar a justiça do coração da criança. Provérbios 23, 13. Não retires da criança a disciplina, pois se a furtigares com a vara, não morrerá. Percebe, irmãos? O contexto de Provérbios que ele cita é um contexto de amor e defesa pela disciplina visando algo bom, a maturidade, o crescimento, a obediência por entender que o pecado é algo ruim, irmãos. O mesmo padrão que nós encontramos em Deus. Aliás, queridos, isso é assim entre os homens para refletir e revelar
a ação de Deus. Ou seja, ser disciplinado por Deus é prova do seu amor paternal, pois a disciplina de Deus tem o seu amor paternal por fonte. Somos disciplinados por Deus porque nós somos filhos. E o autor foi claro, irmãos, todo filho verdadeiro passa por isso. Se você não passa por isso, você não é filho verdadeiro. O que ele está querendo mostrar, irmãos, para esses crentes? Não é que eles devem ver o sofrimento como sempre um inimigo, é Satanás. Não, eles devem se alegrar. Se eu estou sendo disciplinado, é porque Deus me ama. Porque se Deus não me amasse, se Deus não fosse meu pai, eu estaria largado a mim mesmo. Eu não sofreria, eu não passaria por repreensão, nem por disciplina. Adaptando, irmãos, uma fala de Calvino, ele diz, comentando esse texto: se os açoites de Deus testificam de seu amor para conosco, então não devemos odiá-los. Aqueles que não suportam a disciplina de Deus para a sua salvação, ao contrário, rejeitam esse sinal de sua paternal benevolência, não passam de rematados ingratos. Ele está dizendo, aqueles que não veem a disciplina dessa forma, eles são ingratos, porque Deus só faz isso quando Ele ama alguém. Ele só faz isso quando Ele ama alguém. Isso fica claro, irmãos, por exemplo, no texto dos profetas, Jeremias 30:11, quando o Senhor disciplina com muita severidade o reino do sul. Ele diz, porque eu estou com você e o salvarei, diz o Senhor. Eu destruirei completamente todas as nações entre as quais eu o dispersei, mas a você eu não destruirei completamente. Eu o disciplinarei como você merece, mas não o deixarei impune. Irmãos, veja que coisa maravilhosa. Ele está mostrando o contraste entre Israel, a igreja, e o mundo. Ele está dizendo, eu vou destruir os ímpios, eu vou destruir as nações vizinhas, mas a vocês, eu não vou destruir. Vocês estão sendo disciplinados. Toda a minha ira que eu estou derramando sobre vocês não é uma ira condenatória, é uma ira disciplinatória. Mas sobre essas nações vai ser uma ira condenatória, de juízo, de destruição. Eles eu destruirei, mas vocês não. Vocês eu estou disciplinando, vocês eu estou cuidando, vocês eu estou purificando. É essencial, irmãos, ao conceito de disciplina de Deus, o amor dele como fonte. Deus pode, irmãos, mandar a mesma aflição sobre o ímpio e o piedoso. A mesma, irmãos. E nós acabamos de passar por isso. Teve algum crente que estava isento de ser contaminado com coronavírus? Não. Todos estavam totalmente abertos e expostos à disciplina de Deus sobre o mundo. Só que, irmãos, a diferença é que a mesma disciplina sobre o ímpio não será considerada disciplina, num termo preciso da palavra, pois ele não é filho e não flui do amor paternal de Deus. Mas sobre o piedoso, sim. Sobre o crente, sim. Então, sobre o mundo, nós podemos dizer, o que aconteceu agora, e tem ainda acontecido, aos poucos diminuindo, aconteceu o juízo de Deus, Deus derramando o seu juízo sobre o mundo. E sobre a igreja sofreu. Individualmente, muitos crentes sofreram, muitos crentes pegaram doença e sofreram, muitos crentes se viram furtados do culto, muitos crentes se viram vários pecados sendo explodindo no seu coração, muitos crentes até morreram. Qual a diferença? A diferença é que sobre o mundo é o derramar das pragas que anuncia em Apocalipse. Sobre a igreja, não. Sobre a igreja é o purificar, é o debulhar, é o tornar mais perfeito. As aflições de Deus, irmãos, são como a sua mão a revolver. Sabe uma mão que revolve algo, que pega algo e tira e levanta? Pronto. A disciplina de Deus é como as suas mãos revolvendo algo. Quando ele revolve os crentes, é como um jardineiro que revolve flores. Ele quer tirar o bom perfume dela. Mas quando ele revolve o mundo, quando ele revolve os ímpios, é como um gari que revolve o lixo. Só sobe o cheiro de chorume. Só sobe o cheiro de pecado, irmãos. As aflições, irmãos, de Deus, elas visam a sua glória no seu povo. Então, queridos, para sabermos se o amor de Deus é a fonte, precisamos saber de uma coisa. Pastor, então, como eu sei que o sofrimento que eu passo é a disciplina de Deus ou é juízo de Deus? Por uma coisa fundamental em tudo, irmãos, na nossa interpretação da vida cristã. Você está em Cristo ou você não está em Cristo?
Se você crê em Cristo e está em Cristo, se a sua confiança é apenas nele e não nas suas obras, na sua capacidade, na sua performance, se está nele, então pode ter certeza que todo e qualquer sofrimento que nós passamos, irmãos, é a disciplina de Deus, como fonte, que tem como fonte o seu amor paternal para com o seu povo. Mas se nós não estamos em Cristo, tenhamos certeza, é juízo, é uma antessala do inferno que Deus tem preparado para os homens. Irmãos, o nosso catecismo muito bem resume qual é o estado de pecado e miséria a que o homem foi reduzido. O estado de pecado e miséria, irmãos, não é apenas as misérias da alma, mas todas as misérias que nós vivemos nessa vida. As pessoas querem resolver o problema da pobreza simplesmente achando que tem que mudar a sociedade. É muito mais profundo. As pessoas querem resolver o problema da fome simplesmente achando que a ação social vai resolver. É muito mais profundo. Essas coisas são consequências da queda, irmãos. As misérias que o mundo passa. As misérias que o mundo passa. Por isso, irmãos, se você está em Cristo e você crê nele, você não está recebendo juízo, mas disciplinado. Porque ele claramente diz, irmãos, em João 1,12, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Crentes, os neopentecostais e alguns pentecostais têm blasfemado contra o Senhor com o seu triunfalismo, dizendo que a vida cristã é só vitória, é só vitória, é só vitória, é prosperidade, é bonança. E tudo de ruim sempre e tão somente é o inimigo Satanás atuando em minha vida. Irmãos, isso é blasfêmia. Porque, irmãos, até mesmo quando Satanás é instrumento de Deus, nós não podemos atribuir, em última análise, que a aprovação e a disciplina é por causa do inimigo. O inimigo, irmãos, não tenta ninguém para a santificação. O inimigo só tenta para o pecado. Deus, irmãos, é quem tenta o seu povo para a santificação. Nisso, irmãos, é nisso que eles blasfemam. Recorrentemente vem a vida cristã como triunfalismo, quando nós temos visto que, na verdade, recorrentemente a vida cristã é sofrimento. É claro, irmãos, que o evangelho é triunfante. É claro que o evangelho nos dá uma mensagem de vitória. É claro que nós já somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Mas o ponto ali, irmãos, não é simplesmente uma vitória sobre as coisas da vida. O ponto é, você pode ser o crente mais santo da terra e passar a vida sofrendo. Quer ver o crente mais santo sobre a terra que sofreu até o fim? Cristo. O apóstolo Paulo. Homens santos, e o mais santo de todos, o nosso Senhor Jesus Cristo, perfeitamente Deus e perfeitamente homem, sofreram. Teremos triunfo sim, irmãos, e até triunfamos agora em alguns momentos, inclusive na luta contra o pecado, e muitas vezes. Mas não é o triunfo e a vitória pela vitória, irmãos. E eles também blasfemam nisso, atribuindo a Satanás o que muitas vezes é Deus quem está fazendo. E com esse tipo de atitude, irmãos, imatura, muitos crentes perdem a oportunidade de usufruir da disciplina do Senhor, o seu propósito. Ora, se eu vejo que a fonte daquilo que está acontecendo comigo é o mal, é Satanás, quem é que vai se conformar com aquilo? Quem é que vai experimentar aquilo como quem diz, eu quero tirar o maior proveito disso? Eu quero ser humilhado o máximo que eu puder. Quem, irmãos? Quando se pensa que a fonte é o inimigo, não tem como tirar proveito disso. E é por isso que muitos não tiram proveito da disciplina, irmãos. As igrejas, irmãos, muitas igrejas estão fartas com promessas disso de triunfalismo, as igrejas evangélicas no Brasil. É culto de vitória, é culto de poder, é culto de cura. É sempre o desejo de se livrar. Sai disciplina, sai sofrimento. Mas você não tem um culto do como sofrer piedosamente, tem? Não. Porque sempre vê dessa forma, irmãos. Sempre vê como sendo Satanás e não como Deus. O que Deus quer que você aprenda hoje, crente, é que a disciplina de Deus sobre nós é fruto do seu amor e da nossa filiação. Não meça o amor de Deus por medidas carnais. Não, irmãos. Nós cairemos na incompreensão de quem Ele é. Se nós estivéssemos, irmãos, abandonados a nós mesmos, não sofreríamos aflições. E isso é a pior coisa que um homem pode sofrer. A pior coisa, irmãos, que um homem pode ter da parte de Deus é Deus entregar ele a ele mesmo. É a pior coisa.
Lembra Romanos capítulo 1? Quando Deus fala dos ímpios que o desprezaram, ele diz, e ele os entregou a eles mesmos, aos seus pecados. Irmãos, um pai não faz isso. Se eu vejo meu filho caminhando para o caminho da morte, se eu vejo o Thomas tendo atitudes que vai trazer sofrimento, e antes de qualquer coisa, antes de qualquer sofrimento nessa vida, vai desonrar ao Senhor, eu sou um pai imoral se eu não repreendê-lo, se eu não discipliná-lo. Qualquer pai que vê o seu filho caminhando para o abismo da morte e do pecado e não repreende, não disciplina, não é um pai piedoso. E Deus é o pai mais santo de todos, irmãos. É o pai dos pais, é o pai das luzes. Ele não deixará os seus filhos no pecado. Mas se ele entrega um homem a si mesmo, irmãos, essa é a pior coisa que um homem poderia ter. É daí que vocês veem, irmãos, a gravidade de um mundo que foi bombardeado com a ideia de que a disciplina é imoral. Quando a Bíblia fala que a disciplina é moral. De igrejas que veem a disciplina como uma coisa a ser evitada o máximo possível. Mesmo quando há motivo suficiente para a disciplina. O que se procura é botar pano sobre o pecado, é cobrir, é fazer um puxadinho ali para fazer isso aqui. Quando está claro que tem que ser disciplinado. E aí a pessoa pensa assim, é uma bênção isso, né? Não. Se isso acontece recorrentemente em uma igreja, se isso acontece recorrentemente em uma família, se isso acontece recorrentemente em uma sociedade, isso não é sinal de amor. Isso não é sinal de bênção. Isso é sinal de perdição. Deus entregou aquela família a si mesma. Deus entregou aquela igreja a si mesma. Deus entregou aquela sociedade a si mesma. Porque, irmãos, a disciplina ela é fruto do amor de Deus. Cuidado então, irmãos, com esse pensamento. Tudo vai bem na minha vida, mesmo eu vivendo errado. Deus só pode me amar muito. Cuidado, irmãos, com esse pensamento. Quando tudo estiver indo bem na nossa vida e não ter nenhuma disciplina da parte do Senhor, irmãos, não pense que isso é amor de Deus, prosperidade. Não, irmãos, não se iluda. Isso provavelmente é um sinal de que você não é filho. O sofrimento não é a prova do seu desamor, mas do seu amor. Do seu amor. É claro, irmãos, que se Deus lhe deu a condição de ter uma vida mais tranquila, não pense necessariamente que você não é filho, o ponto não é esse. Mas é achar e igualar que você não ter sofrimento é total sinal de que você, sem dúvida, é filho. Não, irmãos, porque o autor está falando que todos, versículo 8, têm de ser participantes disso, em maior ou menor grau. Nem que seu sofrimento seja as angústias da sua alma contra o seu pecado. Nem que seu sofrimento seja uma luta diária contra uma doença que não sai do seu corpo. Isso, irmãos, é Deus nos amando. E ainda, queridos, o propósito do amor de Deus, ou melhor, o propósito da disciplina de Deus. Veja o versículo 10 a 13. Ele diz, irmãos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Frutos de justiça. Queridos, e aí vem o versículo 12 e 13 que nós vamos ver hoje pela noite. O autor dos Hebreus, irmãos, nos mostra também que para nós sabermos o que é a disciplina do Senhor, nós precisamos considerar algo que está intimamente ligado a ela. É o objetivo dela. É a finalidade da disciplina, irmãos. E ele mostra. As correções não podem ser adequadamente avaliadas pelo sentimento momentâneo de nossa natureza carnal, mas devem envolver os nossos olhos para o objetivo. Ele diz, no primeiro momento, parece que a disciplina é triste. Parece que é como se a finalidade dela fosse só dor. E é por isso que muitos se opõem à disciplina hoje, irmãos. Porque só vem o momento imediato dela. Porque causa dor. Qualquer que seja o tipo de dor. Mas ele está falando, olha além. O crente que esperneia no meio do sofrimento, querendo simplesmente prosperidade e vitória, ele está olhando só para o primeiro momento. Ele não está olhando para além daquilo. Ele não está olhando para além daquilo. E aqui, irmãos, o autor nos ensina qual é o além, qual é o propósito de Deus em tudo isso. O versículo 10 é para
aproveitamento, a fim de sermos participantes da santidade de Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa, queridos. Quando o autor coloca diante de nós, irmãos, o propósito da disciplina, queridos, não há coração piedoso que não glorifique a Deus por isso, irmãos. Não estou dizendo, irmãos, que nós seremos masoquistas, que nós amaremos o sofrimento. Não, irmãos. Mas nós olharemos para ele com outros olhos. Nós veremos, Deus está querendo me fazer participante da sua santidade. Irmãos, que finalidade maravilhosa e gloriosa, queridos. E ele ainda fala no versículo 11, ela tem por finalidade produzir fruto pacífico. Aí ele vai e esclarece, é o fruto de justiça. Em outras palavras, irmãos, o que o Senhor entende com a disciplina é aquilo que ele fala em Romanos capítulo 8 a partir do versículo 28. Fazer-nos mais santos e parecidos com o seu Filho. Cada varada, irmão de Deus, irmãos, ele dizendo, eu quero que você seja santo com a minha santidade. Cada doença, irmãos, que nos furtiga, cada privação, cada angústia, cada dor, é Deus querendo nos fazer participantes da santidade. É Deus querendo nos fazer cada vez menos apegados a esse mundo. Quanto mais conforto, irmãos, sem o senso de que nós não pertencemos a esse mundo, irmãos. Quanto mais tranquilidade nós tivermos, sem o senso de que nós somos peregrinos aqui, irmãos, mais nós vamos querer esse mundo. Mais nós vamos querer construir o nosso reino eterno aqui. Mas quando Deus nos traz sofrimentos, irmãos, Ele está nos lembrando, vocês não pertencem aqui, meus filhos. Não coloque o coração de vocês aqui, meus filhos. Eu estou mandando isso para que vocês olhem para além. Eu estou mandando isso para que vocês sejam participantes da minha santidade. Porque santo é o homem que vive nesse mundo, sabendo que não pertence a esse mundo. Sabendo que não pertence a esse mundo, irmãos. Como nós vimos na ilustração, irmãos, das aflições, da mão de Deus como um revólver, ele vai tirar o bom perfume da santificação do seu povo. Ou nas palavras de Calvino, as aflições servem para domesticar e repelir e punir os pecados nos filhos de Deus. E mais à frente ele continua, irmãos. Por mais severo e irado juízo Deus se revela em relação aos incrédulos, porém, quando ele faz isso nos eleitos, ele não tem nenhum outro propósito, senão ministrar conselhos que vise a própria salvação deles. Essa é a demonstração de seu amor paternal. Além do mais, visto que os incrédulos ignoram o fato de que são governados pela mão divina, sempre conclui que são afligidos por acaso ou sem propósito. Quando o ímpio sofre, irmãos, ele acha que aquilo ali é aleatório. Ele acha que aquilo ali é simplesmente o destino. Ele acha que aquilo ali são os horóscopos. Ele acha que aquilo ali é qualquer coisa. Ele acha que aquilo ali é luta de classe. Ele acha que aquilo ali é qualquer coisa. Ele nunca consegue ver um Deus providente e soberano que não perde o controle de nada na nossa vida. E que cada coisa sobre o seu povo, ele quer atingir um propósito, fazer-nos parecidos com Cristo. Fazer-nos parecidos com Cristo. Para Cristo herdar a glória, irmãos, Cristo ele teve que se humilhar. Para Cristo como mediador, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, herdar a glória como algo direito seu, ele teve que se humilhar. Deus está nos mostrando a mesma coisa pelo sofrimento, irmãos. Para nós herdarmos a glória, nós temos que ser humilhados pelo sofrimento e pelas disciplinas, irmãos. O propósito de Deus na disciplina, queridos, nunca é pisar nem destruir o seu povo, queridos. Ele fala isso novamente em Jeremias 49, 28. Não tema, meu servo Jacó, eu estou com você, declara o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu os dispersei. Mas a você não destruirei completamente. Eu o disciplinarei, como você merece. E não serei severo demais. Veja que amor paternal, irmãos. Queridos, quando um homem quer matar um outro homem, ele faz para matar. Mas quando um pai quer disciplinar o seu filho, ele faz para amar. Ele não faz para matar. E é isso que o Senhor quer que aprendamos, irmãos. O propósito é tornar-nos participantes da sua santidade. Jonathan Edwards, irmãos, numa obra sua, Afeições Religiosas, ele diz algo fantástico. Não que os santos venham a ser participantes da essência de Deus e assim sejam deificados ou cristificados com Cristo, mas sim que se tornam participantes da beleza de Deus e da felicidade espiritual de Deus,
de acordo com a medida e a capacidade da criatura. Quando ele fala, ser participantes da sua santidade não é vocês vão se tornar deuses. Não. Nós vamos experimentar da alegria de Deus. Nós vamos experimentar de toda, na medida que for possível a uma criatura, da beleza do ser santo. Crente, como você tem visto as aflições, irmãos? Como nós temos visto o sofrimento em nossa vida, queridos? Nós temos visto como uma coisa aleatória, nós temos visto como uma coisa sempre ruim e indevida, ou nós temos visto como uma boa mão e o amor paternal do Senhor? Irmãos, não é fácil não, queridos. Não é fácil, irmãos. Quando nós estamos num leito de hospital, olhando para o teto de um hospital, nós não nos lembramos que isso é amor paternal de Deus. É por isso que nós temos que preparar o nosso coração antes das aflições, irmãos. Para que quando elas venham, nós temos claro em nosso coração: eu estou passando por isso, para eu tirar proveito. O crente, irmãos, que passa por sofrimentos familiares, sofrimentos no seu corpo, sofrimentos em qualquer que seja a situação da sua vida, o crente que passa por tudo isso olhando para isso, irmãos, ele vai tirar proveito. Agora, irmãos, quanto mais nós formos indiferentes a esse ponto da disciplina do Senhor, queridos, quanto mais nós formos indiferentes a isso, nós vamos entrar pela disciplina e nós vamos sair iguais. E vocês, a maioria dos irmãos aqui estudaram em escolas, né? Os irmãos são escolarizados. Os irmãos lembram o que acontecia quando nós reprovávamos uma disciplina? Os irmãos lembram? Ninguém queria isso, né? Por quê? Porque nós tínhamos que passar de novo. E vai ser sempre assim, irmãos. E de novo, até aprendermos. Ah, mas eu esqueci o assunto. Então o Senhor vai lá e faz de novo. Ou seja, irmãos, quanto mais diligentes nós formos em tirarmos proveito da disciplina do Senhor, mais nós aprenderemos e sairemos dela parecidos com Cristo. Sairemos dela maduros. Como você tem saído então, irmãos, dos sofrimentos que você tem passado? Como nós temos saído, irmãos? No meio das varadas, irmãos, do Senhor, sempre nos perguntemos: há algum pecado oculto em meu coração? Qual o pecado que eu tenho guardado no meu coração? Quando o Senhor nos disciplinar, irmãos, nos perguntemos qual é o aspecto dessa disciplina específica que o Senhor quer me ensinar. Por exemplo, irmãos, se eu estou sendo disciplinado no corpo, se eu estou passando por alguma doença constante ou alguma doença momentânea, mas que é muito forte, o que é que o Senhor está querendo me disciplinar com a doença? O que é que o Senhor está querendo me ensinar com essa disciplina na doença do corpo? Diversas lições, irmãos, são possíveis. Que eu não ame meu corpo mais do que a Ele. Que eu não ame minha saúde mais do que a Ele. Ou que eu tenha mais gratidão a Ele. Quantos de nós, irmãos, estamos totalmente indiferentes à gratidão? Achamos as ações de graças, orar antes da alimentação, como uma coisa simplesmente meramente religiosa. Ou quantos de nós, irmãos, abrimos a boca para dizer: Senhor, obrigado pela saúde. E é o que o Senhor pode fazer conosco então, irmãos, para que nós aprendamos essa lição? Tira-nos a saúde, para que nós possamos entender. O Senhor estava me dando a saúde e eu não estava agradecendo. Isso aqui é apenas um exemplo, irmãos, de como nós podemos passar por uma provação específica, fazer perguntas na situação e tirar princípios. O que tem que estar por trás de tudo isso, irmãos? O que tem que estar por trás de tudo isso, irmãos, é um conhecimento profundo da palavra do Senhor, para que nós interpretemos a providência dele da forma correta. Por isso, irmãos, hoje pela manhã nós vimos o que é a disciplina, nós vimos qual é a fonte da disciplina, o amor de Deus como Pai, e qual é o propósito da disciplina? Fazer-nos santos. Se tem um aspecto da disciplina, a disciplina é, como nós vimos no Salmo 39, punição por um pecado, por outro aspecto, irmãos, também é fazer-nos positivamente parecidos com Ele. Fazer-nos moldados cada vez mais parecidos com Ele. Como uma chapa de ferro que imprensa um objeto até fazê-lo moldar-se àquela forma. Assim, irmãos, são as aflições de Deus impressando-nos a sua forma, para que nós sejamos semelhantes a Ele. Por isso, crentes, passemos pelas aflições com essa visão. E se você não é crente e tem sofrido, saiba que isso é sinal do juízo do Senhor sobre você. Por isso, clame a Ele, para que, na verdade, você passe por essas coisas como sinal do seu amor, crendo em Cristo e entregando-se totalmente a Ele. Oremos, irmãos. Senhor, livra-nos, Pai,
Livra-nos de blasfemarmos contra o Senhor quando nós formos afligidos. Por ignorância, dizermos, Senhor, que o Senhor não nos ama. Quando a tua palavra é tão clara, nos mostrando que todas as dores que nós passamos nessa caminhada é sinal do teu amor, Senhor. Livra-nos, Senhor, de blasfemarmos contra ti. Livra-nos, Senhor, de perdermos de vista o propósito glorioso do sofrimento e das tuas disciplinas, Senhor. Quer sermos feitos semelhantes a ti. Livra-nos, Senhor, de sermos como crianças pequenas que esperneiam diante da disciplina, não entendendo que isso é feito por amor e para que odiemos o pecado, Senhor. Livra-nos, Senhor, de sermos entregues a nós mesmos. Não nos entrega, Senhor, a nós mesmos. Não nos entrega, Senhor. E até mesmo quando o Senhor nos der conforto em nossa vida externa e temporal, que o nosso coração não se agarre a isso, mas que nós sejamos atentos, Senhor, ao que o Senhor quer para nós. Pai, disciplina-nos, Senhor. Preferemos, nosso desejo é estar nas tuas mãos do que na mão dos homens, porque o Senhor o faz com amor. Que nosso coração, Senhor, esteja guardado no teu amor e olhando para tudo que nós passamos pelas lentes do teu amor paternal. Em Cristo Jesus, que é o nosso mediador e em quem nós estamos guardando. Que queiramos, Senhor, participar da glória do nosso Senhor Jesus Cristo e na sua glória, misturada com toda ela, Senhor, a humilhação e o sofrimento, para então e só depois disso estar assentado à destra do trono de Deus. Nós oramos, Senhor, pedindo por essas graças, em nome de Jesus. Amém.